O livro de Mórmon, 1 Néfia, capítulo 16. Os iníquos consideraram a verdade dura. Os filhos de Lei casam-se com os filhos de Ismael. A Liarona guia-lhes o curso no deserto. Mensagens do Senhor são escritas na Liarona de tempos em tempos. Ismael morre, sua família murmura por causa das aflições. E aconteceu que após ter eu, Néfia, acabado de falar a meus irmãos, eis que eles me disseram: Tu nos tens declarado coisas duras, mais do que somos capazes de suportar. E aconteceu que eu lhes disse que sabia haver falado coisas duras contra os iníquos, de acordo com a verdade. E justifiquei o justo e testifiquei que eles seriam exaltados nos últimos dias. E os culpados consideraram, portanto, a verdade dura, porque penetra-lhes até o amaram. E agora, meus irmãos, se fosse justo e estivesse dispostos a ouvir a verdade e segui-la, a fim de andar retamente diante de Deus, não ireis murmurar, por causa da verdade, e afirmar: Tu disses coisas duras contra nós. E aconteceu que eu, Néfia, com toda a diligência, exortei meus irmãos a guardar os mandamentos do Senhor. E aconteceu que eles se humilharam diante do Senhor, de modo que me alegrei e tive grande esperança de que viessem a seguir os caminhos da retidão. Ora, todas essas coisas foram ditas e feitas enquanto meu pai vivia, numa tenda no vale que eles chamaram Lemuel. E aconteceu que eu, Néfia, tomei para esposa uma das filhas de Ismael, e meus filhos também tomaram para esposa as filhas de Ismael. E Zorã também tomou para esposa a filha mais velha de Ismael. E assim cumpriu meu pai todos os mandamentos que o Senhor lhe dera. E eu, Néfia, também fui extremamente abençoado pelo Senhor. E aconteceu que, durante a noite, a voz do Senhor falou ao meu pai, e ordenou-lhe que, no dia seguinte, prosseguisse a viagem pelo deserto. E aconteceu que meu pai se levantou pela manhã, e saindo à porta da tenda, notou com grande espanto que havia no chão uma esfera esmeradamente trabalhada, e era feita latão puro, e no interior havia 2 agulhas, e uma delas indicava-nos o caminho a seguir no deserto. E aconteceu que reunimos todas as coisas que deveríamos levar para o deserto, e todo o restante das previsões que o Senhor nos dera, e juntamos semente de todas as espécies a fim de levarmos para o deserto. E aconteceu que tomamos nossas tendas e partimos para o deserto, e atravessamos o rio Lamã. E aconteceu que viajamos pelo espaço de 4 dias, na direção aproximada sudeste, e novamente armamos nossas tendas e demos ao lugar o nome de Zacer. E aconteceu que tomamos nossos arcos e nossas flechas, e saímos para o deserto, à procura de caça para nossas famílias. E depois de havermos obtido a caça, voltamos outra vez para junto de nossa família no deserto, no lugar chamado Zacer. E saímos novamente pelo deserto, seguimos na mesma direção, mantendo-nos nas partes mais férteis do deserto, que acompanhavam os limites próximos ao Mar Vermelho. E aconteceu que viajamos pelos passos de muitos dias, caçamos pelo caminho com nossos arcos e nossas flechas, nossas pedras e nossas fundas, e seguimos a direção indicada pela esfera, que nos levou aos lugares mais férteis do deserto. E depois de havermos viajado pelo espaço de muitos dias, armamos nossas tendas por algum tempo, a fim de novamente descansar e obter alimento para nossas famílias. E aconteceu que quando eu, Néfia, saí para caçar, eis que quebrei meu arco e era feito de aço puro. E tendo quebrado meu arco, eis que meus irmãos se zangaram comigo por causa da perda do meu arco, porque não conseguimos alimento. E aconteceu que voltamos sem alimento para junto de nossas famílias. E estando todos eles bastante fatigados por causa da viagem, sofremos muito com a falta de alimento. E aconteceu que Lamã e Lemuel e seus filhos Ismael começaram a murmurar muito por causa do seu sofrimento e aflições do deserto. E meu pai também começou a murmurar contra o Senhor seu Deus. Sim, e estavam todos extremamente aflitos, a ponto de murmurarem contra o Senhor. Ora, aconteceu que eu, Néfia, fiquei aflito juntamente com meus irmãos pela perda do meu arco, e tendo seus arcos perdidos,
e elasticidade, as coisas tornaram-se muito difíceis, sim, tanto que não podíamos conseguir alimento. E aconteceu que eu, Nef, falei muito a meus irmãos, porque tornaram a endurecer o coração, a ponto de queixar-se do Senhor seu Deus. E aconteceu que eu, Nef, fiz um arco de madeira, e de uma vara reta, fiz uma flecha. Portanto, me armei de um arco e flecha, uma funda e pedras, e perguntei a meu pai, aonde deverei ir para obter alimento? E aconteceu que ele perguntou ao Senhor, porque ele se havia humilhado por causa das minhas palavras, porque eu lhe dissera muitas coisas com toda a energia de minha alma. E aconteceu que meu pai ouviu a voz do Senhor, e ele foi realmente repreendido por ter murmurado contra o Senhor, de tal forma que mergulhou em profundo pesar. E aconteceu que a voz do Senhor lhe disse, olha, a esfera e vê as coisas que estão escritas. E aconteceu que quando meu pai viu as coisas que estavam escritas na esfera, temeu e tremeu muito, e temei meus irmãos e filhos de Ismael e nossas mulheres. E aconteceu que eu, Nef, vi os ponteiros que estavam na esfera, e eles se moviam-se conforme a fé e a diligência e a atenção que lhes dávamos. E havia também sobre eles uma escrita nova, que era simples de ser lida e dava-nos entendimento sobre os caminhos do Senhor. E era escrita e mudada de tempos em tempos, de acordo com nossa fé e a atenção que lhes dávamos. E assim vemos que, por meio de pequenos recursos, pôde o Senhor realizar grandes coisas. E aconteceu que eu, Nef, me dirigi ao cume da montanha, de acordo com as direções da nossa esfera. E aconteceu que matei animais selvagens, e desse modo obtive alimento para nossas famílias. E aconteceu que voltei para nossas tendas, levando os animais que haviam matado. Então, quando viram que eu havia obtido alimento, grande foi sua alegria. E aconteceu que se humilharam perante o Senhor e renderam-lhes graça. E aconteceu que reiniciamos nossa viagem, tomando aproximadamente ao mesmo rumo do princípio. E depois de havermos viajado pelo espaço de muitos dias, armamos novamente nossas tendas a fim de pararmos por algum tempo. E aconteceu que Ismael morreu, foi enterrado no mesmo lugar chamado Noã. E aconteceu que as filhas de Ismael choraram muito a perda do seu pai e as suas aflições no deserto e murmuraram contra meu pai por havê-las tirado da terra de Jerusalém, dizendo, nosso pai está morto, sim, e temos vagado muito pelo deserto e temos sofrido muitas aflições, fome, sede e cansaço. Depois de todo esse sofrimento, vamos certamente perecer de fome no deserto. E assim murmuraram contra meu pai e também contra mim, e desejavam voltar para Jerusalém. E a mãe disse a Lemuel, também aos filhos de Ismael, matemos nosso pai e também nossos irmãos, Nef, que nos arvorou em nosso chefe e mestre, apesar de sermos seus irmãos mais velhos. E agora diz que o Senhor conversou com ele e também que os anjos o instruíam. Eis, porém, que sabemos que ele mente para nós e conta-nos essas coisas e faz muitas coisas com a astúcia a fim de enganar-nos, passando que talvez consiga levar-nos para algum estranho deserto. E depois de levar-nos, pensa fazer-se rei e governar-nos, fazendo conosco o que lhe aprouver. E dessa maneira meu irmão Lamã incitava a ira. E aconteceu que o Senhor estava conosco, sim. A voz do Senhor disse-lhe muitas palavras. Repreendemos muito. E depois de havermos sido repreendidos pela voz do Senhor, abrandaram a sua ira e arrependeram-se de seus pecados, de modo que o Senhor tornou abençoar-nos com alimento para que não morrêssemos.